Paz do Senhor para todos, prazer estar aqui nessa manhã, né? Vamos falar sobre essa lição 3 da revista desse trimestre, Restaurando a Visão Familiar. Creio que é uma lição que os irmãos já conhecem, acho que a igreja já estava inaugurada aqui quando a gente teve algumas dessas lições. Então, acho que não vai ser... Não, a pessoa da mídia já colocou aqui. Vamos lá, vamos trabalhar. Deixa eu mudar aqui. Elivelto, isso aqui acho que só obedece o dono. Aí. Tá ligado. Aí. Deixa eu aproveitar antes de qualquer coisa, né? Eu sei que os colegas, as pessoas aqui conhecem, mas eu gostaria de falar sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo há algum tempo, com a presença, né, com a colaboração de funcionários, voluntários aqui também de São Paulo. Mas se você não conhece, ainda não teve a oportunidade, né, de entrar aqui no nosso portal, é bom que você conheça a Fábrica EBD. Está lá. Na Fábrica EBD você pode ler e compartilhar conteúdos edificantes, como devocionais, mensagens, folhetos evangelísticos e muito mais. Ali, em cima, tem uma coluna nossa, devocional. Esse devocional aqui, Ourives, marceneiro e perfumista, está falando de Bezalel, né? Bezalel. Foi escrito pela nossa querida professora Adriana Goulart, que está aqui com a gente, né? E aqui embaixo eu sei que vocês conhecem essa pessoa aqui, colunas, temas difíceis da Bíblia. Aliás, ontem eu, né, falando aqui sobre espírito e alma, eu falei, gente, se vier com pergunta difícil, faz o pastor Elivelto, né? Ele que é o cara aí dessa... Ali do lado você encontra folhetos, nós temos uma série de folhetos que são... às vezes você precisa de uma linha de abordagem para alguém, para falar de Jesus para alguém, numa data especial, numa situação, né, diferente, você pode se utilizar desses folhetos que os voluntários da fábrica, o pessoal lá do design, lá da arte, né, fez coisas muito bacanas, tem muito material bom, né, muito material interessante. Não é só para quem é professor de escola bíblica dominical. Às vezes você precisa de um subsídio, de uma leitura, de um texto, de um artigo, de alguma coisa para o seu crescimento pessoal ou para ajudar alguém. Você pode encontrar esses materiais na Fábrica EBD. Tá bom? Então, faço um convite para você que ainda não conhece, que vá lá conhecer esses materiais. Tá? Deixa eu começar aqui. Vamos lá, gente. Nosso textuário, vamos ler todos juntos? O que a palavra de Deus nos diz? Vamos lá? Ana. Vamos tentar entender, né? O que a Ana está passando por esses problemas aqui, né? O que esse texto diz. Porque o texto aborda, né, dessa maneira, né, a situação dessa mulher. Vamos lá? Alguns objetivos da lição. Se não se importar, eu vou colocar aqui para o lado, eu prefiro, se não se importar, eu ficar aqui de ladinho aqui. Obrigado, querido. Os objetivos da lição estão ali. Saber que mesmo quando a desventura bate à porta de nossa casa, a graça divina manifesta-se misericordiosamente dentro dela. Eu creio nisso, se nos dispusermos a recebê-la. Ainda, entender que muitas pessoas sofrem silêncio dentro de casa, pois há muitos segredos guardados e inconfessados no seio da família. E ainda, conhecer as lições de Ana que podem ser aplicadas à nossa vida. Bem verdade que as histórias, né, dos personagens bíblicos não são escritas apenas para ressaltar o heroísmo deles, né, a conduta deles em determinados momentos, né, em situações que os afligiam. As histórias da Bíblia nos servem, muitas das vezes, para nos dar um norte, uma orientação,
para a gente entender o que devemos fazer em situações quando, a palavra diz, né, quando a própria lição está dizendo aqui, a desventura bate à nossa porta. E é interessante que mesmo a Bíblia às vezes nos revela maneiras diferentes de lidar com determinadas situações. É o caso, por exemplo, dessa mulher, né, da Bíblia, que tem uma maneira de lidar diferente com o mesmo problema que uma outra matriarca havia passado, né? Sara, quando lida com o problema da infertilidade, ela busca resolver da sua própria maneira, né? E vocês viram, e a gente até hoje sabe, né, a confusão, né, o problema que deu por tentar fazer, né, essa arrumação, né, esse arranjo, né? Sara lá vai, pega aqui a serva aqui, Agar, tal, nasce Ismael, aí tem os árabes aí, judeus aí, brigando até os dias de hoje por conta disso. Mas a Bíblia mostra que enquanto alguém tenta resolver a sua própria maneira, mostra mulheres como Ana, né, que vão buscar de Deus a solução para as suas desventuras. Bom, nos tempos bíblicos, né, nos tempos lá dos patriarcas, né, a família, ou uma família, era considerada abençoada se possuísse muitos filhos. Na verdade, ter muitos filhos naquela época é diferente hoje da nossa sociedade ocidental, né, onde as pessoas falam, eu vou ter filho, vai ser complicado, porque eu vou ter que, né, gastar muito dinheiro e tal, né? As pessoas pensam dessa maneira. Antigamente, os filhos eles representavam a continuação dos negócios do clã. Os filhos conferiam proteção aos seus antecessores. Ter muitos filhos, né, era considerado como uma bênção de Deus. O Salmo 127 e o Salmo 128 colocam isso de uma maneira muito interessante. No Salmo 127, o versículo 3, a palavra de Deus nos diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. E o Salmo do 128, né, que é muito usado às vezes em conferência de família e tudo, né? A palavra de Deus nos diz: sua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Então a gente sabe que ter filhos, né, no Antigo Testamento era algo, no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, era considerado uma bênção da parte de Deus. No entanto, né, nesse mesmo texto bíblico, nós encontramos alguns casais que experimentaram esse drama da infertilidade. O mesmo drama que foi vivido por Ana, foi vivido também por casais como Abraão e Sara, né, como Isaac e Rebeca, como Jacó e Raquel, como Zacarias e Isabel, e também aqui os personagens dessa lição de hoje, Ana e Eucana. O texto diz: por que choras, Ana? E por que não comes? Porque está mal o teu coração. Esse era o problema que a afligia. Como a gente viu, então, aqui com certeza na lição 1 desse trimestre, Deus criou a família para ser, dentre outras possibilidades, um lugar de felicidade, né? Um lugar de acolhimento, um lugar onde Deus se revelaria de modo a trazer, né, a alegria, a satisfação, a comunhão. O Senhor instituiu a família para que dentro dela nós pudéssemos ser plenos, para que nós pudéssemos ser grandemente abençoados, que nós pudéssemos ser inteiros. E nesse lugar, nesse espaço, a ideia, o principal de Deus é que a gente não precisaria temer nenhum tipo de defeito, nenhum tipo de limitação, pois nós poderíamos ser nós mesmos. Pelo menos essa é a ideia, né? Na família você tem um lugar de acolhimento, né? Na família é o lugar onde a gente pode assumir tanto as nossas virtudes quanto as nossas dificuldades. O lugar da família é onde você vai encontrar amparo para você ser exatamente quem você é, né? Com as suas virtudes e com os seus defeitos. É o lugar onde você pode desnudar a sua alma, é o lugar onde você pode amar e ser amado, né? Mas a família também é um lugar onde você pode viver, às vezes, dramas indescritíveis. Você pode viver esses dramas e naufragar neles, ou pode viver esses dramas e, através, né, do apoio familiar, do cuidado, da proteção, você superar. Nessa história da Bíblia, né, nessa história que nós vamos falar hoje, ou com base nessa história que nós vamos falar hoje, nós vamos buscar entender que quando a desventura ela bate a porta da nossa casa,
quando nós vivemos alguns dramas, né, mais complexos, a graça divina também pode se manifestar de maneira fantástica, abençoadora, maravilhosa, misericordiosa dentro dela, né? E pode, se nós, é claro, estivermos dispostos a recebê-la, pode fazer com que a gente reescreva uma página dolorosa da nossa vida, não é? Aquela coisa de você olhar às vezes para trás e mostrar, né, entender que aquilo que você passou, na verdade, serviu para você, essa palavra é muito usada hoje, né? Ontem eu usei ela também, ressignificar a sua vida, né? Fazer valer a pena aquilo que você está vivendo. Às vezes até para você aprender a consolar outras pessoas com a consolação com que você foi consolado. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, né, nessa abordagem da lição de hoje, nós vamos ver, eu tinha falado o seguinte, qualquer coisa, né? Nós vamos ver pelo menos quatro personagens, cinco personagens, né? Nós vamos ver Ana, né? O marido dela é Eucana. Eu acho esse nome Eucana engraçado toda vez que eu olho esse nome, né? Eu sei que ele tem um outro significado lá no hebraico, lá, mas Eucana aqui seria nome de cachaceiro, né? Pô, quem é esse cara? Esse cara é Eucana, né? É Eucana. Nome de cara que entornaria uma, né? O que já é complicado, né? Se a mulher ainda tivesse um marido bêbado em casa, mas não era esse o caso lá do Eucana, só uma brincadeira aqui, só um devaneio da minha parte, né? Mas, vamos lá, Ana, Eucana, Samuel e ainda, né, no espaço redundante ali, né, no espaço ali o sacerdote Eli e Penina. Você sabe que eu fui procurar, às vezes, né, cara, as pessoas são malvadas ou têm outros interesses quando vão buscar fazer estudos bíblicos, né? Eu vi uma lição, numa coisa que a pessoa dizia que o nome Penina significava fértil. Falei, pô, mas não pode ser, cara, não pode ser. Eu fui procurar, na verdade, Penina tem a ver com pedra, né? Tem a ver com tem mais aí uma conexão maior, né? Quando a gente fala de fértil, fala, pô, brincadeira, né? Parece que só para perturbar a vida da Ana, né? A outra mulher, toda vez que se referia a ela, falava, essa é fértil, eu sou infértil. Não é isso. Vamos lá, gente. Então, esse texto lá do primeiro livro de Samuel, ele tem relatado as aflições vividas dentro de uma casa. E o personagem central dessa história é Ana. Ana é uma mulher que desejava ter um filho homem, mas não podia, né? A infertilidade estava assolando a vida dela. E aí nós vemos que tem outros personagens aí, como eu disse, Eucana, né? O próprio Samuel, Eli. Ana, em aflição profunda, ela dirige-se a Deus em oração. Ao contrário de Sara, ela não tenta resolver pelos seus próprios méritos. No contexto da sua súplica, ela faz um voto ao Senhor. E talvez essa seja se torne uma das histórias mais lindas da Bíblia, né? A história de cumprir um voto a Deus, né? Ana diz, se o Senhor lhe desse um filho, né, essa criança o serviria por toda a vida. Por toda a vida aí, por toda a vida mesmo, né? O autor da lição nos mostra, né, que há segredos ocultos dentro de uma casa. Ana, a personagem que nós vamos estudar aqui, tinha um segredo, né? Ela tinha um silêncio, uma dor ali, né? Uma frustração. Frustração que muitas mulheres às vezes carregam na vida. Outras não, estão bem resolvidas, né? Mas muitas mulheres sofrem pelo fato de não poderem ser mães. E Deus sabe, né, quantos mistérios, quantos segredos o coração daquela mulher guardava, né? Quanto sofrimento aquilo lhe afligia. Quem sabe ela poderia ter uma certa revolta contra Deus, né? Fazendo a comparação com, a Bíblia chama sua rival, né? E perguntar para Deus, por que Deus me fez assim, né? Assim como Ana, também muitas mulheres sofrem hoje em silêncio, não é? Há muitos segredos guardados e inconfessados dentro do seio da família. Mas uma coisa importante, que nós não nos deixemos enganar. Mesmo nós, né, que vivemos na nossa casa, vivemos bem, muitas das vezes nós podemos ter, né, da parte do nosso parceiro, do nosso cônjuge,
nosso esposo, na nossa esposa, né, um segredo ou alguma coisa que aflige, sem que, né, nós saibamos, né, sem que nós entendamos exatamente, né? No coração dos nossos filhos, dos nossos esposos, né, das nossas esposas, podem ter situações, segredos, né, coisas não reveladas, que precisam, às vezes, ser trazidos à luz de Deus, para que Deus possa efetuar essa cura. Não é? Coisas do passado, que quando nós casamos, né, quando nós constituímos uma família, as pessoas vêm de origens diferentes, de histórias diferentes, trazem bagagens de mão, né, que muitas das vezes nós não conhecemos. Nós passamos a conhecer a pessoa a partir de um determinado momento e resolvemos constituir ali com ela uma vida a dois. Mas nós não sabemos, às vezes, do passado que essas pessoas têm. E, às vezes, né, quando esses passados são trazidos à tona, são revelados, as pessoas não sabem exatamente como lidar com isso. Mas a família, ela foi constituída por Deus a fim de assegurar para cada um de nós, né, aportes afetivos. É o lugar onde você, né, vai encontrar com a pessoa que vai te compreender, né, que vai te entender, que vai te abraçar. Ou, às vezes, né, em algumas situações, nem vai te entender, nem vai te compreender, mas simplesmente vai te dar, né, suporte, vai te dar atenção no momento em que você precisa, né? A família é responsável por assegurar esses aportes afetivos, né, e até mesmo materiais aos seus integrantes. A família que vai garantir, né, para aqueles que a constituem, desenvolvimento, bem-estar, e é a partir dessa instituição divina que nós temos a possibilidade de nos constituirmos sujeitos. Na verdade, dentro da sua família de origem, da família que você vai constituir, né, você vai encontrar norte para se realizar, para se completar como pessoa. Nós somos um recorte, nós somos, de alguma maneira, uma colcha de retalhos das impressões que carregamos de outras pessoas. E não tem ninguém que nos faça, de alguma maneira, nos modificarmos tão assim profundamente como aqueles que estão mais próximos de nós. Eu tenho certeza que vocês estão aqui, né, podem dizer, assim como eu, né, o seguinte: a minha vida mudou, ou eu mesmo mudei muito depois que eu me casei. Olha, depois que eu fui pai, depois que eu fui mãe, a minha vida mudou, né? As minhas áreas de interesse, as minhas conexões, o meu rol de amizade, tudo muda, não é? Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu encontrei a minha esposa. E olha para você ver como eu era ruim, né? Esse aí, eu tenho certeza que você também pode pensar dessa maneira. Puxa vida, se eu melhorei tanto assim, imagina como eu era, né? Eu me lembrei de uma história aqui, não tem nada a ver com negócio de ruim, né, mas eu tenho que contar, porque eu sou desses assim, né? Vem, eu tenho que entregar, né? Tinha um antigo cantor chamado Dicró. Não sei se vocês lembram do Dicró, né? Pois é, eu me lembrei desse negócio aqui agora, gente, acreditem. Porque eu falei negócio de saber quem é e quem não é. E eu, num show que eu assisti dele, ele estava dizendo o seguinte, que ele se candidatou a vereador. Ele se candidatou a vereador, né? E ele disse que só recebeu um voto dele mesmo. E ele disse que perguntou para a mãe dele, né? Seguinte, mãe, a mãe dele chamava-se Célia Tiroteio. Ele falou assim: pô, dona Célia, nem a senhora votou em mim. Falou assim: meu filho, se as pessoas que não te conhecem não votarem em você, eu que te conheço vou votar? Né? Então, às vezes, a gente diz assim, né, que a pessoa era ruim, e às vezes era ruim mesmo, né? As pessoas, às vezes, tinham problemas, eram complicadas, né? Eram carne de pescoço e continuam, né? Mas, fora essa brincadeira aqui, a Ana nos traz algumas lições, né? A Ana nos traz algumas lições interessantes. Vamos lá, quais são as lições de Ana para a vida da gente? Os dilemas de Ana, alguns deles, né? Ela era infértil, estava em um casamento polígamo, né? O seu marido lá, o Eucana lá, tinha uma outra mulher chamada Penina. E essa Penina, ela tinha vários filhos. E odiava o fato, essa Penina também, odiava o fato de Eucana devotar amor a Ana a despeito de sua esterilidade. Né? A Bíblia chega a dizer que ela era
a rival. E a cultura dessa época, né, é interessante a gente ressaltar isso aqui, permitia que um homem pudesse ter duas mulheres, né? E a gente pode até imaginar o fato de que o autor, ele ao citar o nome de Ana em primeiro, né, quando ele faz a narrativa bíblica, né, talvez seja o fato de realmente Ana ter sido a mulher, né, escolhida no primeiro momento por Eucana para ser, né, a mãe da sua prole, para que constitui família. E a partir do momento da esterilidade, constatada a esterilidade de Ana, dele ter tomado Penina como sua segunda esposa, né? O Eucana aí é um personagem emblemático, né? Além desse nome de cachaceiro, o cara também se sentia, né? A Adriana estava dizendo para mim, Eucana, última Coca-Cola no deserto, né? Vamos ver. Possivelmente Ana teria que aturar, né? Na verdade, condições de aturar ou de tolerar as afrontas e as humilhações de Penina, se ela pudesse ter, ou se ela pudesse dar filhos ao seu marido, mas ela não podia. Assim, né, o fato dessa mulher não conseguir suportar a sua dor em casa, Ana recorre ao Senhor, né? Ela vai buscar a Deus para encontrar respostas para as suas perguntas que não foram respondidas e também para a sua alma que estava extremamente machucada, né? Uma coisa importante que o autor da lição ele nos traz, né, é a ideia de dizer que nem sempre nossas necessidades serão compreendidas dentro de casa. No começo dessa lição eu estava dizendo que esse deveria ser o lugar, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim que acontece. Às vezes porque, não como eu disse, a bagagem de mão que essa pessoa trouxe até aqui não lhe deu condições de compreender determinadas situações, né? A maioria das pessoas aqui que tem, né, estão um pouco mais de idade, tem 30 e poucos como eu aqui, 30 e poucos e mais uns 20 e poucos em cima, né? Tiveram pais ou mães que não tinham muita cultura, não tinham muito, né? Eram pessoas. Meu pai era, por exemplo, aquele tipo de cara que achava que não precisava dar muito assim carinho aos filhos, dava exemplo em termos de, né, de honestidade, de caráter e tal, mas não era uma pessoa muito afetuosa. E a gente sabe que isso faz um pouco de falta, né? Um pouco de falta na vida da gente, né? Eu era fã do meu pai, amava o meu pai, fez uma falta muito grande quando faleceu, mas eu conseguia compreender que ele não poderia dar aquilo que ele não teve, não é? E hoje a gente pode entender em algumas situações que o fato de nós não termos uma mãe ou um pai amoroso, isso não quer dizer que isso vai ser a chancela da vida da gente, que a gente pode mudar, né? Que a gente pode, de alguma maneira, proporcionar um ambiente, uma esfera diferente na nossa casa, né? O fato de você ter um machucado, uma mazela ou alguma coisa, não significa que você vai ter que reproduzir aquilo. Um encontro com Cristo, onde eu quero chegar aqui, pode fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Pode mudar a nossa maneira de pensar, de ser, né, de agir, né, de sentir. Por exemplo, um pai que não teve um filho que não teve um pai presente, pode encontrar esse consolo, pode encontrar esse carinho, esse cuidado na figura do Pai Eterno. E aí isso pode realmente mudar a sua vida. Mas o que acontece aqui nessa história é que nesse lugar, né, que Deus criou para ser o lugar da nossa felicidade, nem sempre as nossas dores elas são observadas, não são entendidas, né? O lugar que deveria ser o primeiro templo da nossa espiritualidade, né, às vezes não funciona dessa maneira. Podemos ter pais ou mães que não nos compreendem, podemos ter, né, irmãos que de vez em quando, o que é normal, né, a gente tem um fight lá com o irmão lá, né, trocar lá uns boxes lá, né, normal, gente, tem família crente, né, mas a ideia é que Eucana não compreendia a dor de Ana. O texto áureo da lição nos diz, né, exatamente, por que está mal o teu coração? Ele não conseguia entender qual era a causa do sofrimento dessa mulher. E aí você vê a pergunta de um marido que a gente pode até entender que ele era um cara até amoroso, né, mas ele era inábil, né, ele não tinha habilidade para identificar o que a sua esposa estava sentindo, o que consumia a sua esposa por dentro, né? Na verdade, não era só
a esterilidade de Ana uma fonte de humilhação e sofrimento, mas a repetida ridicularização a que ela era submetida, né? O tal do bullying, que hoje as pessoas falam de bullying, né? Eu até brinco dizendo o seguinte, né? Há um tempo atrás, o pastor Samuel, que está lá em Sorocaba hoje, pediu falar sobre esse negócio, né? Falar sobre bullying. Eu falei, bullying, Samuel, é uma coisa espiritual. Bullying é uma questão de reencarnação. É ou não é, pastor Ronald? Bullying só funciona quando você encarna na pessoa, encarna novamente, reencarna, encarna de novo. Então é uma questão de reencarnação. E essa, Ana, ela era extremamente ridicularizada por Penina. Penina devia ser aquela que criou o slogan, eu tenho, você não tem, eu tenho. E isso, imagina, né, como a alma dessa mulher deveria sofrer, né? E quantas vezes, aí a pergunta que eu quero fazer a vocês, quantas vezes vimos os nossos cônjuges, né, abatidos, chateados, né, tristes, cabisbaixos, mas não conseguimos identificar a razão, né, dessa aflição. A gente às vezes pensa que está tudo bem, né? Poxa, quando estão pagos, estamos vivendo um momento legal da vida, acabamos de fazer uma viagem dos sonhos, por que você está assim? Né? Porque a gente às vezes pensa, e acredite, isso é uma falha comum que pode acontecer com qualquer um, que a aquisição ou que bens materiais, né, ou que determinadas situações de conforto podem trazer, né, para o seio familiar a resolução de todos os problemas. Mas está tudo bem, mas não, às vezes não, às vezes você tem alguma coisa que está ali te incomodando, está te aborrecendo, está te chateando, né? Quantas vezes, né? E eu confesso a vocês, e posso fazer um meia-culpa aqui, se minha filha estivesse aqui, falar, né? Quantas vezes, né, o filho chega em casa, se isola no quarto, né? Mas a gente não se importa muito com o seu afastamento. Esse garoto é esquisito mesmo, né? Eu brinco que a minha filha, Ana Luísa, ela tem um tom dramático. Tudo para ela pinta com cores mais fortes, né? Eu vou no Regina Duarte, zoando ela fala, pai, você não está entendendo lá, minha filha, para aí, né, menos, né? Mas às vezes a gente pode entender que realmente aquilo dói, né? Ainda bem que ela tem uma psicóloga lá em casa, que é minha esposa, né, que ajuda ela, né? E Ivana também às vezes cuida de mim também, porque eu também não sou, né? Ela não é psiquiatra não, psicóloga, mas me dá um apoio, né? Não usa questão de medicamento não, se tivesse usar medicamento ia ser aquele tarja preta forte, né? Mas nós não paramos para perguntar, às vezes, para os nossos entes queridos, né? Meu marido, minha esposa, meu filho, por que você está chorando? O que está acontecendo? E, às vezes, a gente não vai ter uma palavra para dar para essa pessoa, porque a gente não compreende ou aquilo, para a gente é algo que não existe. É algo que só está na cabeça dele. Mas o fato de você estar próximo, de você poder abraçar, de você simplesmente parar para ouvir, né? O Dale Carnegie, o cara que escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele diz o seguinte, que você pode fazer mais amigos em 2 horas escutando o que os outros têm a dizer a você, do que em 2 anos tentando convencer as pessoas daquilo que você tem para dizer. Isso pode ser aplicado também para a nossa vida, né? A gente às vezes poderia conquistar a nossa filha, a nossa esposa, para a vida inteira se a gente parasse para escutar o que eles às vezes têm a dizer, mesmo que pareça para você algo sem sentido, mesmo que pareça para você algo que, caramba, porque essa situação para mim não me afeta, não me aflige, né? Mas um exemplo, né? A filha terminou lá com um namoradinho, né? E aí você fala, ela está triste, e você, minha filha, que não tinha futuro mesmo não, mas, pô, aquele era um vagabundo. Para ela era o príncipe, mano, não é? Para ela, mano, era o príncipe. Aquele garoto feio, né, mano? Não é? Não é um negócio esquisito, você, rapaz, eu tenho filha menina, eu fico pensando, né? Fico pensando, né, Henrique, lá quando Josué viu você frequentando lá, eu me lembro de Aline pequena ainda, frequentando lá o portão da casa dele, falando, minha princesa, vem esse vagabundo aqui para... Mesmo, é mentira, não é verdade? Não é, Erivelto? Erivelto com essa pinta de Lorde Inglês, o sogro dele deve ter dizer, minha filha é Genice se deu bem. O cara todo bonitão, né? Mas eu, quando apareci lá na coisa, eu olhei assim de... não é? Tem futuro, não. A minha mãe falou assim, minha mãe não gosta de você, eu não vou casar com ela, lixo, né? Mas a ideia é essa, né? A gente às vezes precisa compreender, né, as pessoas.
Precisamos nos colocar diante do Senhor a fim de que Ele nos ensine como acessar o coração daqueles que nos são queridos. É claro que essa história que eu estou falando aqui, ou essa narrativa desse texto bíblico, você já conhece o final, não é? Mas é interessante que durante esse trajeto a gente possa pensar nas maneiras como nós devemos atuar em determinadas circunstâncias, né? Porque o autor escreveu ali, o coração tem suas próprias demandas, né? Essa palavra demanda aqui é muito utilizada hoje no meio empresarial, né? E tal, né? E as pessoas às vezes, não, na minha empresa a demanda quem pode obedece quem tem juízo. Mas aqui a demanda aqui tem uma outra, nesse contexto ele tem uma outra satisfação. Na verdade, demanda aqui é tudo aquilo que não pode ser satisfeito com palavras ou até mesmo com presença, né? Olha o que Eucana diz para ela. O cara, como a Adriana falou, ele se sentia, né? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Caramba, né? Em 1 Samuel 1,18 diz, ou presente, a Ana, a Bíblia diz que ele dava uma parte excelente, porque ele a amava. Ele dava a ele uma parte maior, em termos da comida, dos bens, né, dos víveres, do que a Penina. Mas ele achava que isso era suficiente, só isso, né? Agora, o coração ele tem exigências que nós, ou que só sabemos quais são, nos dias, ou no dia em que conseguimos entender a língua do outro, né? O que o coração do outro fala, né? Como ele se comporta em determinadas circunstâncias. Como eu disse, às vezes parar para ouvir, né? Ouvir supera o mais caro tratamento psicológico que você possa pagar. Parar para ouvir a pessoa. E às vezes você sair dali com a nítida impressão de que você não entendeu nada, mas só porque você parou para estar ali ao lado, essa pessoa, né, acredita a você a sua cura, né? Olha, porque o fato de você falar, de você colocar para fora, né? Não, aí a pessoa termina o seguinte, não, você está se sentindo melhor, eu só preciso te falar, né? E eu estou falando isso aqui, parece que é só da mulher para o homem, não, mas do homem para a mulher também, não é? Às vezes a gente não sabe o que vai dizer, né? A gente às vezes não sabe o que está sentindo, está triste. E a mulher está pensando que a gente está com um problema muito grande. Não, mas é só porque seu time perdeu, time de futebol. Né? Eu então, que meu time é o Vasco, gente, acredita, né? Então minha esposa já sabe de vez em quando, qual é o teu problema aí? Eu falei, o problema é, né? Do que você precisa para ser feliz? Ela pergunta. Porque o Vasco volte a ganhar, né? Pô, né? Qual é a sua dor oculta? O ataque do meu time, né? O que lhe comprime o coração? As perguntas que ela pode fazer para mim, o que comprime o coração? Minha filha, falta de título, falta de... né? Mas quantas vezes você não disse lá aos seus cônjuges, né? Ou os pais dizem para os seus filhos, para de chorar, você não tem razão, né? Você está reclamando de barriga cheia. Nós não usamos esse tipo de expressão? Ô, gente, sou eu que sou ogro assim, né? Eu acho que não, né? Tem gente que também faz dessa maneira, né? O que impede a gente, às vezes, de dizer, gente, eu tenho que fazer isso aqui? A palavra de Deus é interessante quando a gente espada, né, de dois gumes, é porque quando a gente, às vezes, está estudando essas lições, né, quando a gente está estudando a Bíblia, quando a gente está vendo, a gente se prepara e pergunta, rapaz, como eu tenho que melhorar na minha vida? Como eu tenho que ser um crente melhor, um pai melhor, né, um marido melhor, um homem melhor, um cristão melhor? A gente, às vezes... não se dá conta de que essas situações que ocorrem, né, nos impedem, não nos impedem, pelo contrário, não nos impedem de dizer o seguinte, o que eu posso fazer por você, né? O que né, eu posso fazer para tornar a sua vida melhor? Como é que eu posso fazer para minimizar essa sua dor? O que eu posso fazer, né? A minha filha, eu já sei o que é, comprar chocolatezinho para ela, né? Está triste, aí... né? Ela escreveu para mim, Aline, eu tive que, né, passei mais de uma hora andando aqui pelo centro de São Paulo para procurar uma loja chamada Rick. Acho que vocês conhecem, negócio de doce. Ela, pai, né, papaizinho do meu coração, meu amor, né? Saí de casa, a gente saiu meio bicudo, né? Eu saí de casa bicudo com ela. E ela escreveu e quebrou, né, mano? Não tem jeito, né? Aí eu tive que ir lá procurar um chocolate coreano para ela, uns negócios assim doido, né? Uns doidos, assim, né? A lojinha bacana lá, o negócio lá, né?
né? A ideia é a gente perguntar às vezes, olha, minha esposa, eu não recrimino você, mas eu quero saber a razão, por que você está triste? Né? O que está te afligindo? Como é que eu posso fazer para poder te ajudar? Por que, minha filha, por que você não está dormindo? Não é? Por que você está tendo esse tipo de comportamento? Filho, por que você não quer estudar mais? Não é? Gente, quem se apaixonou aqui na escola sabe como isso dói, mano. Não é verdade? Quem se apaixonou e não foi correspondido. Não é? Eu sei o que é isso, que quando eu era... vocês estão vendo isso aqui? Eu já fui muito mais feio do que sou hoje. Não é? Eu era adolescente, então, era um negócio assim, né, pavoroso. Pavoroso, mas não era muito feio, não. Não é? Para minimizar, minha mãe disse, não, meu filho, você é dotado de uma beleza interior. Eu falei, mas pô, as garotas não querem um projeto de arquitetura, elas querem, né? Cara bonito, eu era feio, então tive que desenvolver uma capacidade do somebody love, tá, né? Para poder ajudar, né? Falei, bom, não sou feio, mas pelo menos vou ser engraçado, né? Tentar ser engraçado para poder me safar, né? Mas a ideia é essa, ó, nós precisamos, está aqui, ó, antes de tudo, né? Os 7 inimigos, precisamos assumir nossas dores e dar nomes para elas. Eu tentei procurar entender aqui quais são os 7 inimigos da vida de Ana. E eles estão muito claros ali no texto. Se você acompanhar comigo, você vai verificar. Né? No versículo 5, a palavra de Deus fala sobre esterilidade. E a Bíblia diz o seguinte, porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse deixado estéril. O segundo inimigo era a própria humilhação. Diz, e a sua rival provocava excessivamente para a irritar. Eu falei negócio de reencarnação, porque o Senhor lhe tinha deixado estéril. Ainda, um outro inimigo, tristeza, né? Eucana, seu marido, diz, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que os teus filhos? Cara, aquela mulher, não, na verdade, não quer um... Naquele momento ela não precisava de um marido, ela precisava de filho. Né? O cara podia ser o expert das galáxias, mas o que ela queria era uma outra coisa. Ela tinha também, ó, amargura de alma, está lá no versículo 10. Rapaz, essa mulher estava sofrendo e muito, né? Diz assim, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela estava atribulada de espírito. Versículo 15 diz, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E essa mulher também, ela sofria de um dos males que hoje afligem a humanidade, ela tinha ansiedade. Ela diz, não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Veja que essa mulher, lá na sua contrição mais profunda, ela ainda é confundida pelo sacerdote como uma mulher que tivesse tomado a cana do Eucana, né? Tivesse bebido, né? E por último ali, ó, aflição. Não tenhas, pois, por filha de Belial, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora, né? As doenças da alma, né, como as do corpo, elas têm nome. E às vezes a gente precisa, a gente não pode ignorar essa realidade. Ana, com amargura de alma, ela chorou abundantemente, mas ela fez algo que todos nós devemos fazer, como crentes do Senhor Jesus, como pessoas que temos conexão com o Espírito de Deus. Isso é orar. E Ana orou ao Senhor. Ela diz, né? A Ana, em outras palavras, ela disse, Deus, o meu coração está triste. Eu queria ter filhos, mas eu não tenho. E ainda, eu sou humilhada por essa aí, por essa tal de Penina. Senhor, essa é a minha dor, não é? Isso é o que consome o meu coração. Ela se apresenta diante de Deus e deixa explícito para Ele, né, o que ela precisa, o que ela quer, né? Ela não faz aquelas orações vagabundas que de vez em quando a gente faz, né? Senhor, tu sabes. Né? Deus às vezes quer que a gente, Deus quer que a gente, às vezes, Deus quer que a gente sempre diga a Ele, né? O que está nos afligindo? Eu me lembro quando eu estava no quartel, né? Tinha lá uma companhia, lá tinha um pessoal crente que eles cantavam uma musiquinha, né? Conta para Jesus. Vocês se lembram disso, né? Onde é a tua dor?
Ele é o remédio, confia no Senhor. Eu canto mal pra caramba, mas eu sei que vocês sabem, não vou cantar mais não. Mas não te desanime, toma a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. É contar para Jesus. Jesus precisa, ou Deus precisa que nós nos expressemos diante dele, levemos diante dele, né, as nossas queixas, as nossas súplicas, né? Tudo é como um diálogo que a gente tem, né? Uma conversa que a gente tem com alguém querido, né? Isso é importante. Quando nós não choramos, quando nós não damos o nome à dor da nossa alma, aquilo que nos aflige, aquilo que nos pressiona pode ocasionar em nós doenças, né, no corpo, doenças somáticas, né? AVC, estresse, né? Insônia, né? Pode gerar lá o danado lá do diabetes. Tem uma série de complicações que podem vir, né, oriundas dessa questão. Então, esse choro de Ana, a maneira como ela se derrama diante do Senhor, pode ser considerada para ela até um processo terapêutico, pois isso permitiu que ela elaborasse, né, a dor vivida naquele momento e pudesse exteriorizar isso, e pudesse, sem constrangimento, né, colocar diante de Deus as suas emoções, né, a tristeza dela, a solidão, o desamparo, tudo aquilo que a afligia naquele momento. E a pergunta que a gente pode fazer hoje, para cada um de nós aqui, a gente pode perguntar: qual é a dor que nós temos armazenada hoje dentro de nós? Não é? Por quê? Eu posso estar encontrando pessoas aqui por esse problema. Por que você está esperando o seu marido sair de casa? Não é? Ou porque você, homem, se tranca dentro do banheiro para chorar? Não é? Por que você espera seu filho ir para a escola para poder prantear diante de Deus? Por que às vezes a gente não coloca isso juntos em oração? Não é? Lá em casa, de vez em quando, né, não é uma coisa, mas nós nos reunimos e aí a gente troca lá a roupa suja, fala o que está acontecendo, né, rola um fight antes, mas daqui a pouco está todo mundo abraçado, né, dizendo lá: meu filhinho, papai ama você, papai, eu te amo. Eu falei: é tudo mentira. A minha parte é sinceridade, a tua não, é só interesse. Aí volta tudo de novo. Aí Ivana: caramba, como estava começando, está tudo bem, tu estraga tudo de novo. Eu falei: não, é só para perturbar, né? Mas a ideia é: dê nome à sua dor, não é? Antes que essa dor consuma as tuas entranhas, antes que essa dor se torne algo insuportável. Vocês acreditem, queridos, há pessoas, mesmo dentro do arraial evangélico, há pessoas, né, que mesmo tendo a presença de Deus, ou tendo a possibilidade de ter a presença de Deus em suas vidas, elas são assoladas às vezes por situações tão dramáticas que elas vão precisar, se não recorrerem a Deus, né, de tomar remédio, de fazer terapia, né, e mesmo, eu não estou dizendo que fazer terapia ou tomar remédio seja ruim, né, mas às vezes você pode resolver sem precisar chegar a isso. Às vezes não, às vezes você precisa mesmo de um ajuste, né, é um problema psíquico, né, gerado lá por não é um problema, cheiro da medicina hormonal, ou que seja, né, que precisa de um ajuste medicamentoso. Mas talvez na maioria das vezes o que você precisa é se derramar diante de Deus, mostrar ou falar para Ele o que está acontecendo, para que Ele possa te consolar, não é? Qual a sua dor no casamento, né? Olha a pergunta lá do Eucana, né? Ana, por que choras, né? Isso reflete, na verdade, apesar de algumas pessoas pensarem assim: pô, esse cara não estava com essa bola toda, né? Mas ele até porque ele acreditava e muito na suficiência da presença dele, né? Mas quando ele pergunta: olha, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Ele está perguntando para ela assim: o que está passando na sua cabeça, não é? Como é que eu posso? Esse cara, pô, para que? Ele diz, né? Para que, filho, se eu te baixo? Mas na verdade, eu acredito que ele lá, movido lá das boas intenções lá, ele estava querendo dizer para ela o seguinte: minha filha, não fica triste, eu posso tentar te ajudar, né? Eu posso tentar reparar ou compensar, né, essa tua dor com a minha atenção. Eu posso, às vezes não consegue, né?
Ana estava tomada por uma angústia que limitava, inclusive, né, a sua capacidade de reagir àquela circunstância, né? E o fato dela não ter filhos, né, e também de não ter ninguém que conseguisse entendê-la, né, nem mesmo aquele que a amava, era o que tornava o problema dela mais sério ainda, não é? Muito embora ele estivesse tentando, Eucana, né, resolver ou reparar a situação com atos de amor, né, com atos de serviço, né, como a gente diz hoje, né, de serviço, de estar junto, não era isso que ela precisava. Ela queria ter filho, mano. Ela queria ter filho, não é? E talvez a coisa mais bacana dentro desse processo de ter filho é a tentativa, né, se é que vocês me entendem, né? Né? Eu tenho... Gostou, né? Que beleza, né? Mas a pergunta é, qual é a sua dor, né? Qual é a sua dor, meu marido? Qual é a sua dor, minha esposa? Qual é a sua dor? Qual é a dor do seu filho, da sua filha? Né? Uma coisa importante que a gente entende, né? A Ana, em prantos, em outras palavras, diz: Deus, o meu coração está triste. Eu queria ser um filho, mas não tenho e ainda sou humilhada por Penina. Essa é a minha dor. É isso que consome o meu coração. Mas a Bíblia nos mostra que a nossa fé antecipa a vitória em forma de voto ao Senhor dos Exércitos, né? É bastante interessante essa questão do voto para o crente, né? O crente, ele vota ao Senhor, né, antes de receber. Antes de... a nossa vitória começa quando nós começamos a dar os primeiros passos em direção à cura, à vitória, né, ao êxito, aquilo que a gente precisa, quando decide fazer, né, algo diferente. Vou votar ao Senhor. Senhor, se me fizer isso, eu te darei. Eu vou cumprir meus votos. Olha, eu vou te dar isso, eu vou te oferecer isso, eu vou fazer dessa determinada maneira. Ana, então, começa a dar os seus primeiros passos em direção à cura, quando decide fazer algo diferente. Dessa vez, ela cria coragem, ela faz como fazia das outras vezes, entra no templo, mas ela aí, você vê que algumas palavras que eu coloco aqui, eu coloco em amarelo com uma tipologia um pouco maior, né, com corpo de letra maior. Diz: ela rasga seu coração e expõe diante de Deus a sua dor, que de tão grande não permitia nem que ela conseguisse falar. É o que o sacerdote, né, quando olha para ela, vê, ela está ali balbuciando. Ela não chega lá e, Senhor, né, fala para todo mundo ouvir. Né? Ela não expõe para todo mundo, ela fala para quem realmente interessa. A gente, às vezes, coloca a nossa dor, né, diante de tantas pessoas que não vão resolver. Né? Você fala para sua amiga, você fala para o seu amigo, você fala para pessoas do teu trabalho, né, qual é o teu problema. Você fala para pessoas que não vão te ajudar, mas não fala diretamente para Deus. Não coloca isso diretamente para o Senhor. Ana faz diferente, né? Ela, ao romper com aquela postura, com aquele padrão de comportamento que ela tinha, aquilo que ela fazia sempre, Ana dá um passo além de fazer o seu voto, né? Mas acredite em uma coisa, os obstáculos ainda não acabaram só porque ela entrou no templo e orou. Dentro do templo, ela teve que enfrentar o julgamento daquele, né, como a gente coloca aqui, que não conhecia, né, o porquê do seu quebrantamento. Ana teve que dar satisfação a quem não sabia discernir a sua dor. E esse episódio é extremamente triste no caso do sacerdote, porque Eli, sacerdote da casa de Deus, estava com a visão tão ruim, tanto fisicamente, né, quanto espiritualmente, que ele olha para uma mulher quebrantada, uma mulher amargurada, e enxerga uma bêbada. Triste entender isso, né? Então, ela é incompreendida na sua casa pela sua família. Olha como é que a coisa é complicada. Ela é incompreendida no templo pelo sacerdote, mas mesmo assim, ela vai até o fim. E o notável é que Ana, ela entrega o seu filho, não é? Ela entrega o fruto ali do seu voto, para ser criada por esse mesmo homem. Gente, aí é confiar muito, né, em Deus, né? É confiar demais, né? Muito em Deus, né? Muito embora Eli tenha abençoada, Eli a julgou, né? Fez um julgamento precipitado dela. E aí, isso seria uma espécie de quebra de confiança, né? Como eu conheço bem a minha esposa, eu tenho que falar: não, esse homem não. Esse aí não vou deixar, não. Não vou deixar, não. Como esquisito. Né? O cara, em vez de entender que eu estava ali aflito, ele estava dizendo que eu estava bêbado. Não. Né?
Samuel seria então criado por um homem que não soube criar. Olha que interessante também. Samuel foi criado por um homem que não soube criar os seus próprios filhos. Mas Ana acreditava, ou cria tanto em Deus, essa mulher tem um coração tão desprendido, né, que ao voltar do templo, né, ao voltar ao templo e levar para lá depois Samuel, ela cumpre o seu voto e ela se une a esse mesmo homem em adoração ao Senhor. Ela é uma mulher de uma atitude realmente admirável. E a gente consegue entender algumas coisas interessantes sobre essas mulheres matriarcas. Estava pensando nisso, né? Por que essas mulheres matriarcas lá de Israel, muitas delas passaram por problemas no que diz respeito à infertilidade ou esterilidade, né? Você vê lá Sara, Rebeca, Raquel, né, Ana, a própria Isabel, depois com João Batista. Essas mulheres geraram grandes heróis da Bíblia, né? E talvez a história bíblica nos mostre que esses homens, eles foram separados realmente por Deus para cumprir um propósito especial. E aí mostra que desde o começo, desde o nascimento deles, eles já eram guardados por Deus, já eram escolhidos por Deus para cumprimento desse propósito, não é? Então, a gente vê aí algumas coisas interessantes da vida dessa mulher, porque ela é uma mulher virtuosa, né? Uma mulher realmente diferente. Ela tem algumas coisas que nós podemos entender que são virtudes. Primeiro, ela era uma mulher que tinha sinceridade e transparência. Ana não escondeu a sua dor e seu sofrimento. Os seus olhos e os seus semblantes caídos demonstravam a qualquer um que chegasse próximo a ela, né, como estava o estado da sua alma. Era uma mulher que não escondeu nem do seu marido, ela não escondeu do sacerdote, de todos aqueles que de alguma maneira a inquiriram a respeito dessa situação, ela demonstrou, né, de maneira transparente o que lhe afligia, né? Ela também era uma mulher de fé inabalável. Quando tudo dizia não, quando o seu ventre dizia não, quando os médicos diziam que ela não tinha nenhuma possibilidade, né, que ela não podia gerar filho, quando os ventos estavam soprando ao contrário na vida dessa mulher, todavia ela acreditava que poderia ter uma resposta de Deus para esse sofrimento, não é? Ela era uma mulher perseverante. A Bíblia diz, uma palavra chama a atenção no versículo 12 desse texto, que a palavra diz assim: demorando-se ele a orar perante o Senhor, demorando-se ela a orar ao Senhor. Então não foi uma oração do tipo, Senhor, tu sabes, né? Ela buscou realmente com intensidade, demorando-se. Essa palavra chama aí a atenção. Era uma mulher de abnegação e doação. O coração de Ana era desprovido de todo egoísmo, né? Talvez uma mulher que demorou tanto tempo para ter um filho, falou assim, não, agora eu, né, vou deixar um outro criar, né, o filho que ela tanto desejava. A Bíblia diz que ela devolveu ao Senhor. Ela cumpriu a aliança que ela tinha feito com Deus, né? A aliança que ela tinha feito em oração, ela cumpriu, né? O voto que ela fez, ela cumpriu. Talvez isso sirva para a gente, né, nos dias de hoje, entender que é importante fazermos os votos que fazemos ao Senhor, que nós possamos fazer e cumprir. Deus, ele nunca vai quebrar a aliança dele ou o pacto dele conosco. E, portanto, também ele requer de nós que nós cumpramos os nossos pactos, né? As nossas alianças, né? Aquilo que nós nos predispomos a fazer diante dele. Ela também era uma mulher de adoração e de louvor, né? A adoração de Ana é bastante interessante. Depois ela vai servir até... se você fazer um paralelo depois com a oração de Ana e com a oração de Maria, o Magnificat de Maria, quando recebe a notícia de que ela vai ser mãe do Salvador, né, ela tem paralelo. Então, isso mostra como essa mulher, a oração dela, o exemplo dela, influenciou outras mulheres da Bíblia e influencia as nossas vidas até o dia de hoje, não é? A adoração de Ana é uma adoração teocêntrica, né? Deus está lá no centro do universo. Ela é carregada de verdades muito profundas sobre o domínio, sobre a soberania, sobre o poder de Deus, né? Sobre a criação de Deus e, sobretudo, sobre como Deus controla os desígnios, né, da história, inclusive punindo os inimigos dele, né?
o louvor de Ana, ele demonstra muito mais, muita intimidade com Deus, muita intensidade, né, nessa proximidade com Deus. E Ana se torna uma mãe exemplar e amorosa, né? Ela amamentou Samuel, ela disse, só deixa o menino lá no templo, né? Ela não entrega o garoto simplesmente lá para... Ela amamentou, né, o menino, deu amor e carinho, sabendo que o levaria para ser criado ali no templo, né, em total dependência de Deus. Samuel nasceu do seu ventre, foi amado por ela ao extremo, mas ela sabia que mesmo aquela criança não lhe pertencia, ela pertencia ao Senhor, né? Talvez isso aí possa explicar para nós. Ela diz, do Senhor, para o Senhor, eu pedi a própria palavra Samuel, né? Pedido a Deus, né? Ouvir de Deus, o próprio nome. Isso significa também para a gente algumas coisas interessantes, né? Tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que nos pertence, né? Deve ser acreditado a Deus, é de Deus, pertence a Ele. Os nossos filhos são de Deus, nosso casamento é de Deus, a nossa casa é de Deus, os nossos bens são de Deus, tudo pertence a Ele, né? Nós somos apenas mordomos daquilo que temos, a nossa vida pertence a Ele, o nosso corpo, né? Tudo aquilo que temos pertence ao Senhor, e para Ele tributamos. Devemos pensar dessa maneira, né? Pelo menos devemos pensar assim, porque a mordomia inclui essa ideia de que nós só administramos aquilo que não nos pertence. A Bíblia diz lá no Salmo 24, o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então eu sou de Jesus, você é de Jesus, os seus filhos são de Jesus, né? A nossa vida é do Mestre, né? Como diz lá o Lázaro, que eu estou com o Lázaro na cabeça, ontem que a gente falou do Lázaro ontem, né? A minha vida é do meu Mestre, o meu coração, tudo que tem é dele, né? A gente às vezes vê o cara, aqueles carros com adesivo assim, esse carro pertence ao Senhor Jesus. Pede para ele para fazer a obra com o carro dele, se ele vai te emprestar. Então não é, né? Então não coloca, né? Só se for realmente, né? Só se for realmente pertencer ali a Deus. E por último, Ana foi uma influenciadora de gerações. Ana influencia gerações de homens e mulheres até os dias de hoje, não é? Homens e mulheres tementes a Deus. O rei Davi, ele cita lá no Salmo 113, parte do louvor de Ana. Como eu falei, Maria, mãe de Jesus, declama o Magnificat em Lucas 1, 46 ao 55. Parte do louvor e adoração que ela faz, ela aprendeu com Ana, um exemplo de mulher de Deus. Então são muitos, a gente pode dizer que são muitos frutos na vida de Ana, na sua fé, dedicação, abnegação, perseverança, ser mãe exemplar, uma mãe que suplantou e venceu inimigos terríveis e covardes que agem dentro da nossa alma, né? E por conta disso, né, por essa entrega, por essa doação, por essa abnegação dela, Samuel se torna ali o primeiro profeta de caráter preditivo da Bíblia, né, trazendo uma geração de bênçãos sobre a face da terra. A Bíblia diz que a Bíblia diz que Deus não deixou que nenhuma das palavras de Samuel caísse por terra, né? Samuel, um homem que simplesmente foi o último juiz e o homem que ungiu 2 reis de Israel, né? Que fez a transição entre esse tempo de juízes e o tempo da monarquia. Um homem extremamente importante, né? Samuel foi gerado através dessa oração de Ana. Ele foi criado no templo e é reputado por Deus, né? Jeremias 1,15 diz que um dos maiores intercessores que a terra já teve, não é? O negócio é muito sério. Então, Ana também, por conta desse desprendimento, dessa doação, dessa entrega ao Senhor, a Bíblia diz que ela também teve outros 5 filhos, e ela povoou a terra de adoradores. Os filhos dessa mulher maravilhosa também se tornaram homens e mulheres de Deus. Então você vê que o desprendimento dela, né, a abnegação dela, o cuidado, o carinho dela, né, a intimidade com Deus, a intimidade que ela tem através do voto dela, né, mostra exatamente, né, a maneira como nós devemos nos portar, né, quando agradecemos antecipadamente ao Senhor as respostas da oração que nós vamos receber, nós votamos a Deus, né? Como Jacó fez, né? Na sua jornada, né? Jacó, vou dar o dízimo de tudo que
De tudo. Se me abençoares nessa jornada. Isso talvez seja uma prática que nós devemos intensificar na nossa vida. Bem, já caminhando aqui para o final, né, eu quero dizer para vocês, não é fácil pedir a Deus uma bênção e ao mesmo tempo lhe devolver, né? Mas é importante que a gente possa dizer para eles, mesmo em situações que parece que estão saindo do nosso controle: Senhor, os meus filhos são teus, né? Senhor, tira esse namorado incrédulo, esse trevudo da vida da minha filha, né? Senhor, tira aquela sirigata, aquela, né, piricrente, né, piriguete, gospel da vida do meu, né? Tira da vida do meu menino, né? Meu menino foi criado na tua casa, ele é teu, ele te pertence, não é? Senhor, né, os nossos filhos, os nossos bens, as nossas, tudo aquilo que temos pertence ao Senhor. Deus é dono de tudo, nada é nosso, nem filhos, nem cônjuges, nem casa, nem carro, nem emprego, nem saúde, qualquer outra coisa, tudo pertence ao Senhor. Então que a gente possa consagrar a Ele tudo, porque dele tudo recebemos, né? De Deus tudo recebemos. E pela fé, saiba que mesmo que você, entre aspas, perca alguma coisa, sabe que Deus é poderoso para te restituir e te dar muito mais, não é? Então, mesmo que você aparentemente perca alguma coisa, fala assim, pô, o Senhor que disse que me daria isso, é porque você não consegue enxergar, né, o que está por detrás da fumaça, né, da nuvem de fumaça. Deus, Ele conhece e sabe muito mais, né? Ele pode nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos lá? Os frutos da vida de Ana, a gente falou aqui, né? Samuel foi gerado através da oração de Ana, criado no templo, ele é reputado por Deus como um dos maiores intercessores que a terra já teve. E a gente já falou sobre essas questões aqui, né? Agora, uma lição que o autor da lição traz aqui para nós é que às vezes nós precisamos orar em silêncio, né? Ele mostra ali que estudos indicam que pessoas que não dividem seus planos com outras têm maior probabilidade de realizá-los do que aqueles que decidem contar seus objetivos na intenção de obter apoio e aceitação. Particularmente, eu tenho algumas restrições contra esse tipo de informação que é passada, né? Porque eu tenho verdadeiros amigos com quem eu posso contar em oração, né? Eu acho que a virtude da gente, também das virtudes, consiste nisso, né? Da gente poder selecionar as nossas amizades de modo a ter próximos de nós pessoas que se alegrem, não é, com as nossas vitórias. Às vezes nós temos perto de gente que se entristece, né, é capaz de se condoer com a nossa dor, mas não de se alegrar com a nossa vitória. Às vezes a nossa fé é muito utilitarista, é muito conveniente, assim, no sentido de que, Senhor, por que curou o fulano, a marido da fulana? Aquele é um vagabundo, não serve para nada, né? E o meu marido não, ou a minha esposa não. Por que fez isso com aquela pessoa e comigo não? Por que deu aquela coisa para aquela e para mim não? Eu sou tão... Gente, aí você coloca diante de Deus assim, né? A tua própria justiça, né? Senhor, eu tenho, né? Parece aquele fariseu lá no templo dizendo, né? Senhor, eu tenho sido tão bom na tua casa, né? Louvado seja eu, graças a eu, né? Operando eu, quem impedirá, eu me amo, eu me adoro, não consigo viver sem mim, né? Gente, mas uma coisa é certa, Deus está no controle de todas as coisas, né? E então é importante que a nossa atitude não estrague os sonhos de Deus para a nossa vida. Deus pensa de uma maneira muito importante, de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito cuidadosa a respeito de nós, né? O que nós precisamos, e o autor coloca isso de maneira, eu concordo, né? Precisamos de pessoas que nos ajudem a concretizar os propósitos de Deus em nossa vida. Sabe aquele negócio dos 4 amigos lá do paralítico? Aqueles caras que estão dispostos a enfrentar a multidão e tudo para poder, né, criar uma maneira de você chegar diante de Deus? É isso. Amigos que intercedam por você, que estejam com você, né? Eu coloquei aqui, ó, estou brincando aqui, ó. Eu gostaria que muito que Ivana dissesse para mim, né, mandasse para mim. Ela não mandou, então eu catei lá na internet, que eu achei legal, né? Meu grande amor ao seu lado, sei que estou protegida, agradeço por ser o melhor esposo do mundo, te amo para sempre, né? Eu acredito que ela falaria isso para mim, mas como ela não falou, eu fui lá e falei, meu amor, vou colocar aqui, porque dá uma impressão bacana lá para o povo, né? Olha só, gente, nessa passagem bíblica aqui de Eucana e Ana, é interessante você saber que, de acordo com Números,
né? A Bíblia diz que o marido poderia ter declarado o voto da sua esposa um voto imprudente e cancelado aquele voto. Ele ter declarado que o voto, né, de Ana, ele cancelar, simplesmente, né, proibir, pedir para Deus, para cancelar aquele voto, no sentido de proibir a sua realização, né? O fato de ele não ter feito isso demonstra o amor que ele tinha por aquela mulher, né? Quando Samuel nasceu também, ele poderia ter falado o seguinte: não, você esperou tanto, ele tinha autoridade para fazer isso, você esperou tanto para ter esse filho, não, ele vai ser criado aqui pela gente aqui, até porque ele está pisando na bola aí, ele não tá legal, né? Como sacerdote. Pô, tu viu os filhos dele lá, tudo trevudo lá? Os filhos dele é aqueles que metia lá o garfo lá nas carnes lá, garfo lá para carne, né? Os caras lá, churrasqueiro lá da época lá, né? Então, você vê como Eucana, ele muda. Ele concorda. Ana, eu acho realmente melhor, né, você deixar o menino lá no templo. Imagine se ele agisse de outra forma, né? Ana, nessa altura da vida você está... Sinceramente, você acredita que Deus vai te dar um outro filho? Pô, segura esse aí. Poderia ter pensado dessa maneira egoísta, mas, né, a atitude de Eucana foi diferente, às vezes, de pessoas que, né, mesmo nosso cônjuge, mesmo a pessoa que está próxima de nós, que às vezes tenta nos desencorajar, né? Meu filho, essa altura da vida, você vai tentar fazer né, uma faculdade, a essa altura da vida você acha que vai passar num concurso público. Meu filho, pelo amor de Deus, você é burro, não é? Você pensa que você vai passar nisso aqui? Você pensa que você vai obter êxito dessa maneira? Né? Pelo contrário, nós precisamos de pessoas que nos encorajem, né? Que nos tragam para a realidade, mas que nos encorajem. É isso que a gente precisa, tá bom? Então precisamos de amigos nesse sentido, pessoas que nos ajudem a concretizar os propósitos de Deus em nossa vida. Meu filho, você vai passando por uma doença, você vai passar por uma cirurgia, eu estou orando com você, eu estou junto com você. Essa situação que você precisa passar, eu estou junto com você. É isso que precisamos, né? De parceiros, né? De pessoas que entendam aí o nosso propósito e sejam dispostos a colaborar para o êxito deles, né? Eucana acreditou e por isso Samuel foi trazido à vida. A gente acredita nisso, né? Então sejamos parceiros de Deus para abençoar a nossa casa, que nós possamos ajudar a mudar a história da nossa família. Bom, o que eu aprendo aí com essa lição de Ana? Primeiro, eu aprendo a necessidade de clamar a Deus. A primeira lição que Ana nos ensina é clamar a Deus. Em sua desesperança, ela escolheu levar seus problemas a Deus. Ana também nos ensina que é Deus quem nos fortalece. Em nossas fraquezas, dores e tristezas, podemos nos tornar fortes por causa de Deus, né? Deus, ele aperfeiçoou o seu poder em nós, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade. E ainda, né? Ana nos ensina que a dor é normal. E ninguém pode entender completamente a sua dor como Deus, por mais que você esforce. Então, Ana nos ensina que a dor é normal. E ela faz parte da nossa vida. Mas que Deus pode nos consolar. Então, quero dizer para vocês aqui, às vezes você está passando por um momento de dor, não se sinta culpado por isso, né? O luto mostra o quanto você se importava com essa pessoa, né? Ninguém pode entender você completamente como Deus pode. Então, não se sinta culpado por sua dor, porque esse luto é normal. O luto é inevitável, porque nós vivemos num mundo caído. No entanto, nós temos esperança que no fim, né, no fim do túnel, né, haverá um dia em que o Senhor restaurará todas as coisas. E aí, quando estivermos com o Senhor, a Bíblia diz que lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, né? Viveremos com o Senhor eternamente. E eu aguardo ansiosamente esse dia. Concluindo, então, essa lição de hoje, que a vida e as vitórias de Ana sirvam de inspiração a tantas mulheres e homens que vivem atormentados pelos seus inimigos, que são mandados do inferno para afligir as almas, que têm sobre si as promessas de Deus e que precisam ser cumpridas, né?
ao longo do capítulo, a Bíblia diz que Eucana volta para casa e eles deixam Samuel no templo aos cuidados de Eli. O sacerdote abençoa o casal e a sua palavra sobre eles se torna realidade. Ana tem mais 5 filhos de Eucana. E de ano em ano, Ana voltava e levava uma túnica sacerdotal lá para Samuel. As idas ao templo, após o cumprimento dessa promessa, ganham um novo sentido. Ela não vai mais lá agora para ser uma mulher amargurada de espírito, para clamar diante de Deus, né? Quando a graça ela irrompe sobre a vida de Ana, ela pode experimentar, ela pôde ali experimentar o poder de Deus, né? A graça de Deus invadindo a vida dela, e isso modificou, né, totalmente a sua maneira de viver. Antes, aquilo que representava para ela um caminho de tristeza, um caminho de vergonha, um caminho de humilhação, de provocação, de angústia, agora era o caminho da alegria, o caminho da oração respondida, o caminho da vitória, né? O caminho, ela ia agora ao templo, quando ela subia, ela ia na expectativa de abraçar o seu filho, de reencontrar-se com a bênção de Deus, né? De ver como a sua oração foi atendida, como a sua voz chegou ali aos céus. Queridos, que nós possamos aprender com essa lição de Ana, que Deus reveste situações desfavoráveis ao nosso favor. Que Deus ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E Ele pode fazer, né, da nossa vida, Ele pode mudar a nossa história, reverter as situações, transformar, né, e quando menos esperarmos, né, quando nós acharmos que a nossa vitória está perdida, quando a nossa fé for fraca, Deus pode, né, mudar esse quadro e nos trazer, né, escrever uma nova página da história da nossa vida, de uma maneira triunfal, de uma maneira vitoriosa e abençoadora. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.